Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de adorá-lo. Como é bom poder estar na casa do Senhor e assim honrar o nome dele. Se vocês viram a postagem, vamos falar hoje justamente sobre a angústia pela presença de Deus. O texto que a gente vai usar é o Salmo 42. Então eu queria que você pudesse abrir Salmo 42. Apenas 11 versos, então vamos ler os versos primeiro e depois a gente explica alguma coisa aqui. Quem é que vai falar? Salmos 42. Amém? A leitura diz bem assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, minha salvação e meu Deus. Amém, irmãos? Bem, hoje eu queria que você se preparasse justamente para aprender na verdade o que é essa angústia e entender na verdade o que são desejos santos, desejos piedosos pela presença de Deus. Esse salmo aqui é um salmo lindíssimo, irmãos. Porque ele não é simplesmente uma poesia, mas é a expressão real do coração de quem tem sede do Senhor. Do coração de alguém que realmente tem necessidade de Deus, de que está ansiando por Ele. O que queremos aprender aqui é algo muito importante para nossas vidas. É, na verdade, um filtro para a nossa piedade, para os anseios de nosso próprio coração. Por isso, em nome do Senhor Jesus, não permita com que qualquer outra coisa, pensamentos, qualquer outra coisa, pelo amor de Deus, distraia a sua mente disso. Meu desejo em Deus não é que você seja abençoado por essa palavra, que você possa ser edificado por ela, entendendo o valor de tudo isso. Deus tem muito a nos ensinar nessa noite, por isso, aproveite e adore a Deus ouvindo e se submetendo à palavra dele. Amém? Vamos entender algumas questões aqui importantes para a gente começar a fazer uma leitura um pouco mais específica do texto e entender qual é a mensagem para a gente hoje. Não é? Para a gente entender alguma questão aqui, vocês perceberam que não tem um autor do salmo. Esse salmo ele é um salmo anônimo. Apesar de ser anônimo, é quase que impossível você lê-lo e você não atribuí-lo a Davi. Eu mesmo, quando li várias vezes esse salmo, antes de estudar até sobre isso, há muito tempo, eu atribuía a Davi sem pensar duas vezes. Eu nem olhava se tinha título ou não. Eu simplesmente entendia ali Davi falando. Justamente pelas diversas experiências narradas na Escritura acerca de Davi. E nós sabemos quem ele era de fato. Realmente um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus pecados, das suas falhas, mas ele era um crente verdadeiro. E isso demonstra, na verdade, como ele queria adorar a Deus. Não é? Apesar do seu pecado, apesar das suas falhas, ele queria adorar a Deus. Pagou um preço muito alto, mas ele realmente tinha esse anseio de adorar o Senhor. E nós percebemos isso. Os salmos são, na verdade, cânticos de experiência real de quem tem sede, de quem busca a Deus, de quem conhece a Deus na sua intimidade. E como é rico, na verdade, os salmos. Quer aprender a orar? Lê os salmos. Quer aprender a adorar a Deus? Lê os salmos. Quer aprender a ter prazer na lei do Senhor, na palavra dele? Lê os salmos. Quer entender melhor os atributos de Deus? Lê os salmos. Os salmos realmente nos ensinam a adorar a Deus de verdade. Por isso a gente tem que olhar para esse salmo com carinho especial. Apesar de não ter aqui um título realmente de alguém, né, um autor na verdade, nós não temos como atribuir isso a outra pessoa a não ser Davi, realmente, pelas experiências que ele passou aqui.
E a gente vai tentar explicar aqui no decorrer dos Salmos, não é? A primeira parte aqui, sede de Deus, como ele expõe aqui. Verso 1 e verso 2, vamos ler mais uma vez. Ele diz bem assim: assim como a costa anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Essa expressão aqui do autor, não é? Está demonstrando algo interessante, irmãos, porque ele expressa a sua sede de Deus, não é? Usando termos de uma necessidade básica. Ele pega o exemplo da costa, não é? Geralmente, né, o servo ele fica ansioso por água quando ele foge de alguma perseguição. Caçadores, quando ele corre e ele se cansa, ele fica com um estado de calor muito grande, então ele tem um anseio muito grande por encontrar águas correntes, águas frescas. Entende a questão? Há uma necessidade muito grande quando ele está fugindo. E aqui, não é, a expressão é justamente para mostrar essa necessidade que é básica, a sede de se refrescar mediante a perseguição e o calor que isso causa. Entende a questão? Ele expressa que é assim ele tem sede do Senhor. Assim ele deseja Deus, como uma necessidade básica de fato. Como eu sentiria fome. E aqui quem já passou privação, eu espero que pelo menos não todos, ou ninguém, mas quem já passou privações sabe como é ruim você querer comer alguma coisa e lhe faltar. É claro que para a gente é mais fácil, porque quando você vive em sociedade, né, você sempre tem um vizinho, um conhecido, faz parte de alguma igreja, de alguma sociedade, alguém acaba te ajudando, você tem onde pedir. Mas imagina o que é você estar numa situação onde você não tem água, ou onde você não tem comida e não tem aonde recorrer. Tente imaginar um anseio por se alimentar. É uma coisa ruim, muitas vezes, quando a gente olha socialmente falando, né, na nossa vida. Todavia, é a expressão que ele usa aqui, para mostrar a sede que ele tinha de Deus. A fome que ele tinha de Deus. E isso ele começa definindo logo. A minha alma tem sede de ti, não é? E ele usa uma palavrinha aqui no final, do versículo 2, do verso 2, aliás. Quando irei e verei a face de Deus? O que demonstra para a gente que esse autor aqui, ele estava distante de alguma coisa. E no caso aqui ele está se referindo a Deus. Ora, mas como é que pode ele estar distante de Deus? Deus por acaso está distante de alguém? Há algum canto que ele não esteja? Há alguma coisa que não seja nele? Se a vida em si é uma subsistência, e ele é que é a própria existência nesse sentido, como é que alguém pode estar longe dele? Não é? Ele está se referindo, na verdade, a algo que nós vamos perceber aqui no decorrer do texto, que não tem a ver com a presença de Deus, como nós entendemos agora, mas com aquilo que representa a presença de Deus, com as ordenanças que foram lhe dadas acerca da presença de Deus, com o culto, com a congregação, com a comunhão. Ele sente falta de algo aqui. E a gente percebe então que esse autor, que eu não consigo pensar que não seja Davi, ele está vendo uma situação complicada. Vocês lembram dos episódios onde Davi passou muitos anos fugindo de Saul? Muitos anos mesmo. E depois, posteriormente, ele fugindo também por causa da rebelião do seu próprio filho, Absalão. Então, perceba que Davi estava acostumado a estar na cidade santa, como eles entendiam aqui, em Jerusalém, aonde Deus, entenda a questão, lá no Monte Moriá, não é? Onde foi construída Jerusalém, onde estava realmente o templo construído, edificado. Aquilo representava para eles a própria presença de Deus. Deus instituiu o templo, não é? Justamente para isso, para que ele fosse habitar com as pessoas ali, com o seu povo. O tabernáculo estava lá. O culto estava lá. As reuniões para adorar a Deus estavam lá. Era naquele ajuntamento. Todos aqueles símbolos que o Senhor deu foi para que eles pudessem, simbolicamente, estarem diante do Senhor. Entende a questão? Então tenta imaginar o que é a mente de alguém que agora tem que fugir. Tem que estar longe daquilo. Porque olha o que ele fala: eu tenho sede. Se eu tenho sede porque está me faltando algo. Está me faltando água. Quem está com bucho cheio de água não está com sede. E ele fala que ele tem sede, que a alma dele anseia, ele tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Quando? Então ele está de fato
demonstrando aqui que ele está longe daquilo que ele estava acostumado, que era tão prazeroso. Continuando aqui, na parte 2, não é? Ele começa a lembrar de algumas coisas. Aí a gente vai começar a emendar uma ideia com a outra. Ele começa a lembrar de alguma coisa, no verso 3 e o verso 4. Vamos ler? Diz bem assim, ó. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então perceba, ele fala, quando eu irei ver a face de Deus? E agora ele começa a traçar, na verdade, lembranças, mostrar lembranças do que ele tinha. Ele está falando justamente aqui dos períodos festivos em Israel, em Jerusalém precisamente, quando eles, não é, todos os judeus, eles se congregavam em Jerusalém, todos eles se dirigiam em procissão a Jerusalém, todos a pé ali, em fileirinha mesmo, para irem até a cidade santa e ali adorarem a Deus, como foi instituído na lei do Senhor. As ordenanças do culto, tudo aquilo que tinha a ver com a adoração a Deus, eles tinham que fazer em Jerusalém. Então, para o judeu daquela época, Jerusalém tinha um valor, irmãos, imensurável. Porque ali habitava a presença de Deus. Ali, naquilo que Deus ordenou, façam assim porque eu vou habitar com vocês, dessa forma. Então aquilo tinha, para eles era algo muito caro, era algo de muito valor. Então ele começa a lembrar disso. Como que naquele momento de sede, e a gente não sabe dizer, afirmar categoricamente se ele usa a figura da própria situação que ele estava vivendo, né, de fugir. Porque imagina, ele está lá em Jerusalém, tem que fugir, então ele vai para o deserto, não é, vai sofrer ali, vai passar de fato fome, sede. E isso é uma realidade para ele que fugiu. Não é? Então não se sabe se ele estava realmente usando a sua situação para expressar o que ele sentia com relação a Deus também. Porque para ele então, se ele estava passando, porque era o provável que ele estava passando por aquilo ali, por fome e sede, por privações, não é? Apesar de tudo, a sua maior sede era de quem? De Deus. E ele começa a lembrar, como se ele estivesse lá, eu não posso mais voltar para a cidade santa, eu não posso mais ir lá ao culto, não é? Eu não posso ir mais ao culto, eu não posso mais me congregar com os meus irmãos, com a congregação, e esperar a presença de Deus pelos elementos, não é? Pela lei revelada, pelas ordenanças. Deus se manifesta ali como Ele ordenou e como Ele prometeu que iria se manifestar. E como é prazeroso aquilo, então eu não posso estar lá. Por isso a minha alma tem tanta sede. E eu me lembro disso. Olha o que ele fala no verso 3, ele fala assim, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Entende a questão? Então você já começa a perceber aqui um quadro de alguém que estava realmente em profunda tristeza. Que estava sofrendo de fato. Por sentir falta, não é, daquilo que eles receberam, dos oráculos do Senhor, da revelação do Senhor, do poder adorar a Deus, e como era alegre isso, como era bom poder adorar o Senhor. Que alegria, tenta imaginar a alegria do que é vários judeus ali, não é? Saindo de suas casas, de seus povos ali, de seus povoados, na verdade, de suas pequenas cidades, e todos ao mesmo tempo, rumando a Jerusalém, caminhando para Jerusalém, para ali se encontrarem e adorar o Senhor. Ele estava sentindo falta disso. Está muito claro no texto. Ele fala que derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar de como eu guiava a multidão, não é, em procissão à casa de Deus, com alegria, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Era como você olhar naquela situação nostálgica, onde você viveu um período muito bom, um período tão maravilhoso que você compara com o que você vive hoje, e hoje está completamente ruim, pior, a tal ponto de você desejar como que era no passado. Entende a questão? Imagina a nostalgia dele aqui. Como era bom naquele tempo, que eu podia, eu me lembro de como eu ia alegre, guiando as multidões ali, em alegria, em júbilo, à casa do Senhor, para adorá-lo. E hoje isso me faz falta. Eu fico lembrando, e eu tenho sede disso. Eu tenho vontade de mais uma vez estar na presença do meu Deus, como Ele ordenou em sua lei, obedecendo aos mandamentos, obedecendo aos preceitos que o Senhor determinou, as prescrições para o culto, para a reunião do povo. E como isso me faz falta. Então perceba, a situação que ele vivia aqui eram situações, na verdade, de muitas adversidades, porque fugir, ter que se esconder para não morrer, é algo muito complicado, muito sério.
que nos leva, não é, no caso levou a ele, a privações. Ainda assim, não são as privações físicas que o deixaram triste. Ele não estava sendo abatido com uma profunda tristeza por necessidades físicas. Muito pelo contrário. Era a necessidade de estar no lugar para adorar a Deus. Era a necessidade de estar comungando na congregação para ali adorar o Senhor. Isso causava tristeza nele. Lembrar disso sem poder fazer mais. Imagina a situação, não é? Na terceira parte, ele começa... Vamos pegar do versículo 3 ainda, não é? E ler alguns versículos, vou estar citando e lendo. Ele vai mais profundo na sua angústia. E a gente vai perceber isso aí agora. Vamos ler primeiro. Versos 3 e 4, primeiro, vamos lá. Mais uma vez, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa, não é? Ainda assim, no verso 5, ele diz bem assim, por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação é meu Deus. No verso 6 ele fala bem assim, minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Ainda no versículo 11, mais uma vez, nessa sua melancolia, ele fala, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Perceba agora, não é, de maneira tão clara, a angústia que esse homem estava passando. A angústia que ele estava realmente vivendo aqui. Isso não são expressões de pessoas que, eu estou tristinho porque aquilo que eu queria não deu certo. Isso aqui é uma depressão, meu amigo. A expressão do verso 3 diz, de maneira clara, dia e noite as minhas lágrimas têm sido alimentos para mim. Quem é que vive prostrado chorando, sem parar, só chorando, angustiado, perturbado dentro de você mesmo, mal, sem ter paz, sentindo falta de algo, um buraco no seu peito, vazio? Quem de fato está em depressão, quem de fato tem como um buraco realmente, sabe que parece que é impreenchível, que não tem como você tapar aquilo, não tem como você preencher, e que te causa uma dor terrível. Essas são as expressões dele, porque está abatida a minha alma. É como se ele estivesse falando com ele mesmo, e de fato é. Ele está falando com ele mesmo. Por que eu estou tão triste? Minha alma, por que você está tão abatida? Por que tanto choro? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Essa é a expressão dele, não é? Ele é tomado dessa angústia tão pesarosa realmente. E principalmente quando a pergunta vem, e o teu Deus, onde é que ele está? Isso é a narrativa de quem está longe do povo de Deus. Ele não podia estar na congregação, ele estava fugindo, irmão. Ele não podia estar fazendo aquilo que ele aprendeu a fazer com alegria, que era adorar o Senhor, de acordo com os seus preceitos. Ele estava longe. E a afronta natural do inimigo nesse sentido, não é, dos ímpios, é essa. Ao ver ele prostrado e longe da face de Deus, como ele expressa. A pergunta é essa: onde está o teu Deus? Imagine a pancada que é isso no coração que foi no coração dele. Você sofrendo, você penando ali, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Imagine o que é ele ter que fugir para outras terras, onde havia pagãos, onde havia idolatria, onde pessoas tinham as suas falsas, não é? Os seus falsos deuses, as suas divindades ali. Eles com os seus deuses de barro, podendo tocar neles, podendo olhar para eles, para a figura que eles criaram acerca do seu Deus, e falando para ele, que aparentemente não tinha Deus nenhum. Onde está o teu Deus? No meio daquela angústia, onde está o teu Deus? Você está longe, cadê o seu Deus? Cadê? Onde é que está seu Deus? Mostra. Cadê? Imagina o que é a pancada no coração dele. O que foi de fato a afronta ao coração dele. Só para aumentar mais ainda a angústia dele. Era como se ele de fato estivesse sendo moído aqui, apertado. Já estava longe, fugindo, sem poder fazer aquilo que ele amava fazer, que é adorar a Deus, que é obedecer aos seus mandamentos. Mas também se sentindo afrontado.
questionado: onde está o teu Deus? Essa é a situação do salmista aqui, não é? E continuando, não é? No caso, esse foi o período triste da vida de Davi, não é? Justamente pela experiência que nós conhecemos de Davi. Para nós, talvez, isso não tenha tanto valor. Hoje, para mim, falar sobre Jerusalém não tem valor. Não tem valor no sentido espiritual da coisa. Tem valor histórico. Mas para essas pessoas aqui, diferente de nós, que aprendemos que tudo foi cumprido em Cristo, que temos uma fé em Cristo, e tudo aquilo que foi prometido, não é? E toda a tipologia, tudo aquilo que apontava para Ele no Antigo Testamento, foi cumprido em Cristo. Então nós sabemos disso, e para a gente estar sossegado, nós não temos objetos sagrados. Entende? Nós não temos nada que represente ao Senhor aqui hoje, mas era o que eles tinham. Hoje nós temos uma Bíblia na mão, hoje nós podemos adorar a Deus, sem precisar de Arca da Aliança, sem precisar de um templo todo ornamentado e seguindo preceitos que o Senhor revela, porque tudo foi cumprido em Cristo. Mas para ele não era essa a realidade. Para ele, tudo aquilo que foi entregue ao povo, que apontava para Jesus, tinha um valor supremo. Era a presença de Deus ali no meio deles, o sinal que Deus estava com eles, era a arca estar ali, era o tabernáculo estar ali montado, com as coisas funcionando como o Senhor ordenara. Então aquilo ali era como se o próprio Deus estivesse ali. Por isso que para ele é tão angustiante. Talvez você fale bem assim, não, você pense bem assim: isso é besteira, a gente não está preso a templo, a paredes. Isso aqui, o que isso representa? Alguém construiu, isso aqui já foi uma academia de karatê, isso aqui já foi o antigo correio e outras coisas que eu não sei. Entende a questão? Então isso aqui não tem valor. Se a gente sair desse salão, a gente pula para outro. Para nós é fácil viver assim. Nós não estamos presos de fato a essa coisa. Essa plataforma aqui não é um altar como era naquela época. Isso não tem valor santo para a gente, não foi nada consagrado. Nós não consagramos os instrumentos, ninguém aqui derramou óleo na bateria, nem muito menos na guitarra ali. A gente não unge microfone, nem púlpito. Isso aqui é só uma questão de prática só. É melhor poder apoiar a Bíblia, né, e algum papel que você trouxer aqui. O pedestal do mesmo jeito, é melhor, porque você está aqui, pensar que não, você se empolga e a sua mão está aqui, você está pregando e sua mão está aqui. E você esquece que você tem que deixar a mão aqui, mas está aqui, ó, toda hora. Então aqui facilita para a gente mexer aqui, então tudo é uma questão de prática, não tem nada sagrado nisso aqui. O gasofilaço não é sagrado, a mesa que nós servimos a ceia não é sagrada, os ventiladores muito menos, e eles aqui não são mesmo, né? Entende a questão? Né? Tem até uns defeituosos, né? Isso não é sagrado mesmo não. Observe a situação, irmãos. Nada disso para a gente tem valor. Talvez seja por isso que nós temos dificuldade de entender a profundidade das expressões de Davi aqui. Para ele, aquilo era algo profundíssimo. Para ele, para o que eles aprenderam e o que eles receberam, que era a revelação na época deles, ali, na congregação, na obediência dos preceitos, no tabernáculo, naquilo que Deus ordenou, era a própria presença de Deus, e era ali que eles adoravam o Senhor. Por isso ele expressa no verso 2, quando eu irei ver a face de Deus? Eu estou angustiado aqui, eu queria estar lá para ver a face de Deus, para receber a sua presença por meio daquilo que foi ordenado, para de fato sentir a presença de Deus quando nós vemos os sacerdotes fazendo sacrifícios. Davi foi quem instituiu música, não é? No culto, que não tinha isso aí antes. O pessoal que era levita, eram sacerdotes também, eles não tinham esse negócio de música na época do deserto. Davi foi quem instituiu isso aí. Ali está a presença de Deus, então é ali que eu quero estar. Por isso Jerusalém era o centro de Israel. Por isso ali todos congregavam. Era a presença de Deus ali, irmãos. O valor para eles era profundo demais. Se hoje fosse a nossa realidade, um exemplo, a gente não precisa disso mais não, acabou. Mas se fosse a nossa realidade, deveríamos ser movidos pela mesma vontade, pelo mesmo desejo de estar lá. Se hoje fosse como naquele tempo, e Deus tivesse instituído a sua casa, o seu templo ali, onde seria feito o culto a Deus, em Maceió,
nós teríamos que dar um jeito e ir para lá. Lá é o lugar de estar. Lá é o lugar que nós precisamos estar. Lá seremos ministrados, lá seremos abençoados, lá seremos alegres por adorar o Deus Todo-Poderoso que se revelou a nós. Lá. Por isso tinha todo o valor para ele. Por isso essa tristeza toda. Por isso essa angústia profunda, essa depressão espiritual. Depressão espiritual mesmo. Por sentir falta disso. Por sentir falta de Deus. Imagina o que é. Hoje, nem que isso aconteça. Perceba como para a gente é fácil. Nem que alguém, como já aconteceu com muitos cristãos aí, sejam sequestrados por grupos muçulmanos e sejam privados de poder estar na comunidade. Não posso mais ler a Bíblia. Eu lembro das expressões dos puritanos. Eu já citei isso alguma vez, né? E para a gente hoje a palavra do Senhor é tão importante porque ela é que nos revela tudo isso. Mas os puritanos naquele período, né? Pouco tempo atrás, na verdade, não tem muito tempo não, eles tinham um apreço tão grande pela Escritura que os pastores, eles acabavam fazendo pregações e usando até ilustrações pesadíssimas que hoje ninguém suportaria ouvir ou achar isso normal. Mas eles faziam isso de tal forma a demonstrar o seu apreço pela Escritura, a ponto do pastor fazer ilustrações desse tipo, não é? Ele incorporando ali, dizendo assim, eu vou falar como se fosse Deus agora. Vocês não me buscam. Vocês não me querem. Vocês têm uma Bíblia na mão, mas vocês não se afadigam lendo ela. Vocês não a estudam. Eu vou tirar a Bíblia de vocês. Eu vou tirar a minha palavra da mão de vocês. E ele então expressa o desespero, na verdade, o desespero dos puritanos ali. Eles, não é? Ele encenando aquilo ali em desespero. Senhor, queima nossas casas, mata nossos filhos, mas não tire a tua palavra de nós. Nos leve à prisão, à morte, não importa. Faça qualquer coisa com a gente, nos destrua, mas não tire a sua palavra de nós. Nos permita poder olhar para a tua palavra e aprender de ti e te conhecer mais. Para Davi aqui, como para todo israelita naquela época, ir a Jerusalém era algo muito valioso. Imagine o que é a dor daquele povo. Pecaram, foram idólatras, estavam sendo punidos por Deus. Mas imagina o que é a dor de ver povos estrangeiros derrubando seus muros, profanando o templo, esculhambando tudo que eles tinham lá de tão valioso, roubando os utensílios do templo, colocando ídolos dentro da casa do Senhor e levando eles em cativeiro. Eles sendo proibidos de voltar a Jerusalém. Isso tem um peso tão grande, irmãos. Por mais que eu não tenha passado, que eu não saiba na pele o que é, mas as expressões deles são muito fortes aqui. E eu tenho que entender o valor que isso tem para Davi. É por isso que ele se expressa dessa forma, com essa angústia, se sentindo humilhado. E ainda assim, diante daquela situação, ainda assim a pergunta da afronta era sempre a mesma: onde está o teu Deus? Aonde? Aonde está o teu Deus? Cadê Ele? Eu não estou vendo nada. Eu não vejo nada, absolutamente nada. Está aí choroso, angustiado, depressivo. Sim, e aí? Cadê seu Deus? É a tal ponto que, olha como Davi se expressa aqui, não é? No verso 9, ele: digo ao Deus da minha vida, por que te esquecesse de mim? Era assim que ele se sentia, abandonado por Deus também. Eu estou tendo que fugir, eu não posso mais ir a Jerusalém adorar o meu Senhor, eu não posso mais ter aquela alegria de ir à tua casa, de cumprir os teus mandamentos, de fazer a tua vontade ali. Eu não posso, eu estou proibido disso. Por que o Senhor me abandonou? Enquanto isso, os inimigos vêm e me humilham. Onde está o teu Deus? Cadê esse Deus que você fala? Cadê esse Deus que você lembra com alegria? Cadê? Onde é que ele está? Eu não estou vendo nada. Era assim que ele se sentia, oprimido, apertado de fato. E como se Deus de fato o tivesse abandonado. Como se o Senhor não estivesse ouvindo. Como se o Senhor tivesse virado as costas para ele. Imagina a sensação que isso é, irmão. Talvez você já tenha sentido algo semelhante a isso.
E isso é normal, não tem nada de anormal nisso não. Mas é dolorido demais. Você se sentir só. Você pode conhecer um monte de gente, mas se você não tiver o Senhor no teu coração, na tua vida, você se sente sozinho no universo. Pense o peso que isso tem. Eu falo por mim. Às vezes eu fico agoniado, às vezes, não é? Quando Paulo vai resolver alguma coisa, as meninas estão na casa da avó, eu fico sozinho em casa com medo da própria casa. Não é que eu fico vendo bicho não que nem criança, não. Mas eu fico lá, às vezes, angustiado. Entende a questão? Sentindo falta da minha família. Né? Você fica procurando o que fazer, meu Deus do céu. Assim, você inventa alguma coisa e você fica tapeando, mas o que você queria é que todo mundo estivesse em casa. Nem que seja para brigar, mas você queria que estivesse lá. Nem que seja seja para poder, vamos fazer as coisas, vamos fazer não sei o quê. Não importa, você quer que esteja lá. Você se sente mal e vazio e sozinho quando não tem pessoas perto. Imagina o que é você sentir isso com relação a Deus. A nossa maior esperança é saber que Deus não nos abandona. Isso me leva a lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele nunca foi separado do Pai. Ele nunca foi separado de Deus. Mas a sensação que ele teve na cruz foi essa. A sensação que Cristo teve na cruz foi essa. A sensação de ser abandonado pelo Pai. Perceba como isso é sério, então. Continuando aqui. A quarta parte, o conflito. Nós percebemos aqui no próprio texto um conflito no coração de Davi, nas suas expressões. Vamos ler o verso 5 e mais uma vez o verso 11. Diz bem assim, o verso 5. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei minha salvação e meu Deus. E no verso 11 ele fala a mesma coisa. Ele repete o refrão. Ele repete. Esses textos aqui nos mostram um conflito. Porque ao mesmo tempo que ele expressa angústia, depressão, ele termina dizendo que espera em Deus e que ainda louvará. Imagina a situação no coração do cara. Eu estou aqui me sentindo abandonado por Deus. A minha alma está destruída. Eu estou me sentindo apertado, oprimido por todos os lados. Mas eu espero no Senhor e ainda louvarei minha salvação e meu Deus. Essa é a confusão que muitas vezes nós nos encontramos, sabia? Eu não sei se você se sentiu assim. Se não, um dia vai. E ora a Deus para que aconteça mesmo. Porque você precisa disso. Nós precisamos saber disso para nós crescermos em graça, para nós conhecermos melhor o nosso Deus, para que a gente venha desenvolver a nossa vida cristã, saber o que são esses conflitos. Todo cristão de verdade passa por isso, irmão. De você, ao mesmo tempo, se for um cristão de verdade, se sentir oprimido e abandonado, não entender as situações adversas que estão ao nosso lado, mas ao mesmo tempo, apesar de tudo, e de eu saber que é Deus quem está me submetendo àquilo, eu ainda confio no Senhor. Essa angústia, essa depressão não pode suprimir a minha fé. Não, apesar de tudo, eu posso chorar hoje, mas eu sei que a alegria ela vem ao amanhecer. Hoje pode estar ruim mesmo, eu posso estar mal, mas eu confio no meu Senhor. Eu não posso deixar de confiar nele. Há essa força ainda naqueles que creem em Deus, naqueles que são filhos dele mesmo. E é isso que Davi está demonstrando. Parece uma luta da razão contra a fé. Matthew Henry, ele expressa assim, como se fosse fazendo uma sequência de explicação dos textos, mas muito breve. É o que ele fala. A fé inicia com os desejos santos diante de Deus, a sede que ele tem de Deus, né? E da comunhão com ele. A racionalidade, aquilo que é racional, lógico, começa a atacá-lo, né? Então a racionalidade reclama da escuridão e da nebulosidade da situação presente, não é? Agravada pela lembrança das alegrias passadas. Então está aqui o conflito, fé e razão, fé e razão, fé e razão. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu sei. Aquilo que eu vejo e aquilo que me foi revelado. Entende como é que dói? Você sabe, Deus revelou a você pela palavra, mas não é sempre o que você vê. E como isso deixa a gente confuso, cara. Com um coração conflitante mesmo. Poxa, mas está escrito isso, por que eu não vejo isso? Eu tenho tanto anseio pelas promessas do Senhor se cumprindo em minha vida, mas ao mesmo tempo parece que eu não vejo nada. Parece que Ele
ele esqueceu de mim de fato. Não vou cumprir mais esse cabo não, deixa esse cabo para lá. A citação é essa, ele continua aqui. A fé silencia as queixas com a certeza do bom resultado, no fim das contas. A racionalidade renova as suas queixas acerca da escuridão e do estado de melancolia presentes. A fé leva o ânimo independente de qualquer outra coisa, como a presença, ou como a esperança de que o dia raiará. A racionalidade repete as suas lamentações e suspira os mesmos protestos feitos antes nas suas queixas. A fé tem a palavra final, no caso a palavra por último, Ela silencia a racionalidade, e apesar de quase assumir o mesmo tom desta, ela agora assume o comando e faz nascer o dia nesse sentido. O que Matt Ernst quer dizer aqui? Que Davi, quando estava passando por essa situação, ele estava justamente nessa crise, de ter fé em Deus, de fato acreditar no Senhor, de ser um crente verdadeiro, mas ao mesmo tempo se sentia abandonado por Ele. No interior dele, no coração dele, mediante a fé que o Senhor o deu, ele sabia. Por isso que ele conclui dizendo: eu esperarei em Deus, eu ainda o louvarei, minha salvação é meu Deus, porque isso não pode ser mudado. Ele me deu isso, eu tenho essa esperança, Ele me deu essa esperança. Isso é algo incorruptível, não pode ser tomado de mim. Mas ao mesmo tempo, a racionalidade, a realidade que muitas vezes não é a verdade, está ali me oprimindo. E eu sou confrontado o tempo todo com isso. Ao ponto de Davi expressar de maneira muito dolorosa até, quando ele diz bem assim, no verso 9, vamos ler o verso 9 de novo e o verso 10. Ele diz bem assim: digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Olha a expressão dele: meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem parar, sem cessar: onde está o teu Deus? Meus adversários não param de dizer isso. Por um minuto sequer eles não param. Todos os dias é a mesma opressão. Todos os dias são as mesmas lutas. Todos os dias eu tenho que ser afrontado de fato. Sofrendo aqui. Eu tenho casa, mas eu não posso voltar para ela. Eu sei aonde ir adorar o Senhor, mas eu não posso voltar. E eu fico aqui impedido pela situação. Por que o Senhor me levou a essa situação? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Porque eu tenho tanta alegria de adorá-lo. Eu tenho tanto prazer em ir à tua casa. Eu amo fazer isso. Como de fato a gente sabia que ele era assim. Mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que estar longe da sua presença? Por que eu não posso mais me alegrar com os meus irmãos? E ainda tem que ouvir o ímpio falar isso para mim. Eu me sinto humilhado, meus ossos são esmigalhados de fato. Eu me sinto humilhado por ser afrontado dessa forma. Presta atenção, essa impiedade aqui, dessa pergunta, foi algo real. Porque as nações pagãs todas conheciam a Israel. Israel se tornou famoso depois do episódio do Egito, irmão. Quando Deus liberta o povo do Egito, há pessoas em Canaã que não os conheciam pessoalmente, mas já sabiam do que o Deus de Israel havia feito. E eles temiam a Israel pelo Deus deles. Quando os inimigos aqui, eles afrontam a Davi, eles sabem muito bem do que estão falando. Estão zombando dele mesmo. Esse camarada aí, é um daqueles. Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus Todo-Poderoso que livrou vocês aí? Cadê esse Deus que você dá testemunho dele? Que você fala que todo o poder está nas mãos dele, que ele pode todas as coisas? Cadê? Cadê? Eu já fui afrontado assim, sabia? Em momentos ruins mesmo, terríveis. Em momentos assim, que eu não tinha condições, só um parênteses aqui, muito breve. Eu não tinha condições de comprar um lanche para minha esposa ir para o trabalho. Nem isso eu tinha. Nem isso eu tinha. E naquela situação ruim, naquele contexto ali, o que eu ouvi de um familiar meu, sabe o que foi?
Qual é a vantagem de ser crente? Me diga. Porque eu só vejo você aí na pindaíba. Isso aqui é vantagem? Falar de um Deus todo-poderoso que fez isso, que fez aquilo, que fez isso, que fez aquilo, que criou tudo, e eu olhar para você e eu ver um mulambo velho, e eu ver alguém que não tem condições de nada, que só sofre, que só se ferra, que só é prejudicado, que sempre perde, que nunca tem condições de coisa alguma. Esse tipo de coisa, irmãos, os filhos de Deus são sujeitos. O que alegra meu coração hoje é saber que é Deus que me levou àquilo. Como eu sei que era a fé que sustentava o coração de Davi. Confiar em Deus. Ele não mudou. Ele é o meu Deus. Eu confio nele. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Eu esperarei no Senhor. Apesar da realidade que eu vivo ser completamente oposta àquilo que eu creio. Apesar de que o que eu creio, o que eu expresso, a minha fé em Deus, hoje quando eu olho para o meu redor, o quadro que eu vivo é completamente oposto, não tem sentido. Por isso que os ímpios zombam, por isso que eles dizem que não tem sentido, que isso é loucura, que não vai acontecer coisa alguma e você não passa de um tolo. Ainda assim eu confio em Deus. E eu vou louvar ao nome do Senhor. Ele é a minha salvação. Essa é a expressão, não é da humilhação de Davi aqui. E isso é o que é conflito, né? Isso é conflito. E eu tenho que dizer a vocês que é Deus quem leva seus filhos a esse tipo de situação. Para aprender a dar valor a isso. Para aprender a entender como é bom a presença dele. É só quando a gente perde alguma coisa que a gente sabe quando é boa de fato. É só quando não há força mais para adorar. Sabe aquela situação onde o cara está lá? É até aquelas pregações, não é, bem decoradas de volta ao primeiro amor. Que por mais que sejam, não é, às vezes tão estranhas, mas tem um fundo de verdade sim. Tem que de fato haver em nosso coração angústia, não por coisas secundárias tolas, mas por isso. Não é? Os desejos de Davi são desejos piedosos. E isso aqui é onde eu vou começar a fazer aplicações agora, porque eu queria que você prestasse muita atenção agora. Davi, ele anseia por Deus. Veja a situação que ele estava, mas o seu anseio real, a sua sede é pelo Senhor. Ele não estava ali clamando por pão. Não. Nada que tivesse a ver com a situação que ele vivia, socialmente ruim, terrível. Não. A minha sede é por Deus. Os desejos de Davi aqui são por Deus. Tudo que ele expressa da sua angústia, ele não está choroso, ele não está se alimentando das próprias lágrimas de tanto chorar, ele não está angustiado com a sua alma perturbada porque lhe falta algo, não. Não é porque, por exemplo, se fosse naquela situação onde ele já era rei e estava fugindo da rebeldia de Absalão, com o pensamento, eu sou o rei, eu tinha tudo e agora não tenho nada. A ideia não é essa. Davi está expressando angústia, dor, de fato, e profunda tristeza, irmãos. Porque ele não poderia, naquele momento, adorar a Deus como ele aprendeu a adorar. Os desejos dele são piedosos, são desejos santos, são anseios santos. Tudo que ele quer é poder estar na presença de Deus de novo, é poder adorar o Senhor ali em comunidade, é poder fazer aquilo que ele aprendeu pela palavra do Senhor, é poder exercer a fé dele no Deus Santo, no Deus de Israel. E era tudo que ele não podia, e é por isso que ele está expressando essa angústia. É isso que me faz chorar, é isso que me faz estar mal. Eu estou depressivo, não por questões tolas, de egoísmo meu, estou triste, estou mal porque eu não tenho o que eu queria. O que eu queria era algo material do mundo, não. A expressão de Davi aqui, eu estou assim. Mas não é por algo vão, não é por algo secundário, é pela presença de Deus. Eu preciso de Deus. Eu tenho sede dele, eu necessito do Senhor. Eu não me sinto completo longe dele. Se eu não puder adorá-lo, cara, não tem sentido para a minha vida de jeito nenhum. Não tem. É algo vazio. Como isso é importante, irmãos, que nós devemos entender hoje. Como é importante que nós cristãos possamos olhar para uma experiência como essa, que Deus revelou de fato para nós, para que nós viéssemos aprender de fato, irmãos. A importância de adorarmos a Deus, de estarmos em comunhão, do culto. Tudo isso é tão valioso e nós muitas vezes não damos valor. Será que se eu fizer a pergunta para você hoje, agora, quais são os anseios do teu coração?
O que tem levado você muitas vezes aos joelhos, a chorar de tristeza? Talvez eu me decepcione ao perguntar. Talvez o que te leva a chorar e a estar preocupado não é a presença de Deus, não é você ser um cristão melhor, não é você ter mais força para buscar a Deus e para fazer a vontade dele, não. Talvez o que tem levado você à tristeza são coisas inúteis, coisas secundárias, coisas vãs, se igualando ao nível do mundo, ansiando pelas mesmas coisas. Cristo disse aos seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, meu amigo, esquece. Quem busca essas coisas são os gentios, são os incrédulos. Busquem o reino de Deus. É isso que muda completamente a cara, a vida de uma igreja. São os seus anseios. Os seus anseios são anseios santos, são desejos santos, porque esses desejos aqui são desejos santos, desejos puros, que honram a Deus. São desejos piedosos. O que me move é sair de minha casa e vir a este lugar? Será possível que é simplesmente por estar em um ambiente que eu me acostumei? Será que simplesmente é para estar? Mas não é o prazer de estar reunido com os meus irmãos para adorar o meu Deus? Porque eu sei que o cristianismo se tornou outra religião. Não uma religião que valoriza a glória de Deus. O senso da glória de Deus aqui é grandioso. Olha, não é outra coisa que me faz sofrer, não. Não é outra coisa que me faz, me debruçar e chorar e me alimentar das minhas próprias lágrimas, não. O que eu quero é ver a face de Deus. O que eu quero é poder estar perto dEle. O que eu quero é poder olhar para a palavra dEle santa e poder obedecê-la. O que eu quero é poder ler a palavra. O que eu quero é poder estar lá, vendo a palavra sendo cumprida e Deus sendo glorificado ali. E isso é a minha alegria. O meu prazer é esse. Eu não vejo a hora de quando chegar o tempo de festa, o tempo de reunião em Jerusalém, todos nós saímos de casa festejando, alegres pelas ruas, até chegar à cidade e ali adorar o Senhor. Algo tem que ser mudado no nosso coração, irmão. Mas tem que ser mudado mesmo. Porque se nós vivemos um tipo de evangelho, um tipo de vida cristã, onde coisas secundárias que Deus não atribuiu valores, nós invertermos isso e darmos valor, não é valor, a qualquer coisa que não seja a presença dEle, que miserável nós somos, irmãos. Que miserável. Eu tinha dito ontem na aula de teologia, quer descobrir se você é idólatra? É essa pergunta aqui, ó. Quais são os anseios do teu coração? Por que você está abatido? Por que você está triste? Por que você não tem ânimo para orar, para ler a palavra, para estar no estudo, às vezes até para vir no culto? Por quê? O que aflige a tua alma? O que aflige a minha alma, pastor? É porque eu queria ter o melhor emprego da cidade e eu não tenho. É porque eu queria terminar aquela faculdade que eu tanto quis e eu não tenho condições. É porque eu queria ter o meu primeiro carro, a minha primeira casa própria, a minha casa própria. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ter algo no meu nome. E isso é o que me deixa angustiado, porque eu não tenho ainda. O nome disso é idolatria. Se aquilo que você deseja material for a fonte da tua alegria, e você só será feliz de fato quando você tiver aquilo, você não passa de um idólatra. Você não sabe o que é a presença de Deus. O que Davi expressa aqui: Senhor, não há nada melhor do que a tua presença. Não há nada. Não há nada que me deixe mais aflito do que sequer pensar que eu posso estar longe disso. Não há nada que me deixe abatido, senão o me afastar da tua presença. Por que eu vou ficar triste com outras coisas? O Senhor é Deus. É o Senhor quem providencia para a minha vida. É o Senhor quem cuida de mim. Então esse tipo de coisa jamais vai abalar meu coração. Mas o que me abala, o que me deixa de fato abatido, é eu não poder fazer a tua vontade, eu não poder estar na comunhão com meus irmãos e te adorar e dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus sobre a minha vida. É isso que aflige a minha alma. Para ele era esse valor, mas para nós hoje, será que nosso coração de fato entra em angústia pela presença de Deus?
Agora pense, tirando Davi da cabeça e aquele tempo, aprendemos o que o texto está dizendo, mas agora vamos ver agora isso para a nossa vida de fato. Esqueça agora o tabernáculo, olhe para a nossa vida como igreja agora. É a nossa vida como igreja agora que importa, entendermos isso. Talvez você tenha buscado hoje, no tempo de hoje, desejado coisas que são vazias, que não podem preencher a tua alma. Eu pergunto a você, será que você entra, irmãos, em um estado de uma angústia tão grande porque você faltou um culto? Porque a situação que você estava vivendo naquele dia foi um empecilho para você vir estar na casa do Senhor? Ou você é daqueles que quando aparece a oportunidade pela situação de você faltar ao culto, você no teu coração diz bem assim, ó, ufa, alívio, hoje eu não preciso ir. Deus sonda o teu coração. Ele sonda o meu coração. Será que não é alívio para mim não precisar ir para o culto, para a oração, para o estudo da palavra, mas principalmente para o culto? Será que para mim não é alívio acontecer alguma coisa e eu ter como, usar uma brecha ali, justificar a minha falta? O jovem me perguntou ontem, não importa o nome, me perguntou sobre a questão do dia do Senhor. Que ele conhecia muitos irmãos que não guardavam o dia. Isso foi ontem na escola. E que, na verdade, todo dia é dia. Irmãos, é como se reunir com Deus. Porque o dia que o Senhor separou foi para isso, né? Não tivesse valor algum para a nossa geração. A nossa geração não chora porque peca. A nossa geração não chora porque falta nos compromissos com Deus. Não é a mesma alegria você se angustiar, Deus, eu sou miserável. Senhor, como eu queria poder estar no culto agora. Eu estou longe resolvendo um problema necessário para a vida. É uma obra de misericórdia, eu sei que eu não estou pecando, mas o meu desejo era estar na igreja, adorando ao Senhor com os meus irmãos. O meu anseio era por estar ali, ouvir a Tua palavra, cantar hinos ao Teu nome com os meus irmãos. Porque ali onde há união de fato, o Senhor ordena a bênção. É ali que o Senhor escolheu para se manifestar, quando a igreja está em comunhão, está junta, onde de fato nós podemos ver a união mística de Cristo com a igreja, onde o Senhor se faz presente com a sua misericórdia e a igreja está reunida como seu corpo. É ali que eu quero estar. Eu me alegro em saber que eu tenho que ir para a sua casa, que eu preciso ir para lá. Eu tenho desejo disso. Eu não tenho prazer nenhum em faltar aqui. Irmãos, talvez isso seja um raio-x do teu coração. E na verdade eu espero que seja. Porque é do meu. Os nossos anseios têm que mudar, irmãos. Já está mais do que na hora de nós aprendermos que a nossa vida entregue apenas externamente não tem valor algum. Que a piedade exige muito mais do que isso. É uma entrega total, é um amor verdadeiro a Deus. Não é cumprir algo porque, meu Deus, a igreja vai ter um estatuto, meu Deus, eu não quero ser cobrado pelo pastor, não. Eu amo estar ali. Para mim não é peso, eu tenho prazer de fazer aquilo. Eu penso, eu não vejo a hora de chegar logo esse dia para que eu possa me reunir com meus irmãos e adorar a Deus. Eu passo segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mas meu coração está lá. Eu não vejo a hora de chegar, de raiar o dia, eu poder ali aproveitar aquele dia para adorar a meu Deus, para ser edificado com Sua palavra, para compartilhar com meus irmãos, para ser abençoado por uma palavra, para também abençoar meus irmãos com alguma experiência, com uma exposição bíblica. É a coisa que eu mais desejo no meu coração, é isso. Mas não é a piedade que pode ser vista de longe em nossa geração, irmãos.
Como isso tem que nos levar à tristeza? Nós estamos tão preocupados com coisas tão vãs. Meu Deus, imagina o que é você faltar um culto porque você não encontrou a roupa adequada. Imagina o que é você trocar a presença de Deus por qualquer coisa inútil. É porque tinha um amigo aqui que há muito tempo eu não via, chama ele para o culto. Traga ele para cá. Não, meu compromisso com meu amigo, com meu familiar, com não sei das quantas é mais importante. É como aquelas pessoas que dobram o joelho para orar, aí alguém bate na porta, fulano, vamos ali bater uma bolinha? Aí você deixa o compromisso de oração para ir lá se divertir com o irmão. E Deus fica onde? O dia do Senhor para mim é todo dia, mas não guarda um. Isso tem que ser mudado, irmão. E não é uma coisa, entenda, isso aqui são as expressões sinceras de um coração piedoso, de um coração que ansiava por Deus. Não é algo que eu posso dizer para vocês, façam isso, façam aquilo, façam isso. Não, regras não vão salvar vocês. Eu posso garantir isso. Mas o que pode demonstrar quem vocês são de fato, é de fato um coração quebrantado, um coração que ama a presença de Deus, que anseia, que pode expressar em seu interior, eu tenho sede de Deus, eu preciso dele, eu não leio a Bíblia e não oro por capricho não, o que eu faço com a Escritura não é para poder acumular conhecimento, debater e provar que eu estou certo, não é porque eu quero demonstrar para as pessoas que eu sou o crente que mais ora aqui, não, é porque eu necessito, eu preciso de Deus, eu anseio por ele. Eu sinto como se minha vida fosse se esvair, como se eu fosse morrer se eu não fizer isso. É uma necessidade que eu tenho maior do que as necessidades físicas que eu tenho. Muito maior. É isso que tem que estar estampado em nosso coração. Se eu sentir angústia, que seja pela glória de Deus, irmãos. Nós podemos até chorar e nos lamentar, mas nós temos um Deus que cuida da gente, então por favor não deixe com que nada vão atrapalhe a sua vida com Deus. Anseie por Ele. Busque-o. Eu tenho certeza, irmãos, olha, se tem uma coisa que eu vejo aqui, que eu talvez não veja aqui, eu não sei. Talvez eu esteja sendo pessimista. Mas eu tenho certeza que se eu dedicar a minha vida inteira, até me acabar, pregando para vocês, ensinando, pode acontecer de todo o esforço não ter valido nada. Pode ser pessimismo da minha parte, mas talvez seja verdade. Daqui a 15 anos, 20 anos, eu já com os cabelos grisalhos, e talvez nada tenha acontecido na vida de ninguém. Termos andado até um canto e ali parado, e ponto estacionado. E talvez não seja um ambiente mais tão agradável de se estar, porque não há sede, não há desejo. É por causa disso que muitas vezes vir ao culto é tão pesado, é tão chato. O problema não é aqui, o problema é aqui. É bem aqui no nosso coraçãozinho mesmo. É aqui que está doente. É aqui que precisa de cura. É o nosso coração que está se impressionando com aquilo que é nojento, inferior. É porque nós não temos olhado para Deus de fato e vemos sua beleza para que nós venhamos o desejar de fato. Uma expressão que Paulo usa em Colossenses é a questão de largar todas as coisas pelo conhecimento da glória de Cristo. O que importa para mim mais do que isso? O que pode ser mais importante do que conhecer meu Deus? Sabe como nós perdemos tempo com sonhos tolos, sonhos idiotas, irmãos? Que quando colocam muitas vezes nós e o mundano é a mesma coisa. Fazemos coisas diferentes, mas os anseios são os mesmos. É a mesma coisa. Nós já temos homens demais, mulheres demais e até os trocados, né? Nós precisamos de homens de Deus e mulheres de Deus. Pessoas que o amem. Que parem de mimimi, de reclamações, porque minha vida é assim, assim, assado. As expressões de Davi aqui são lamentações
O verdadeiro crente, ele lamenta. Ele pode abrir o seu coração sinceramente diante de Deus e perceba que nunca as suas situações, as suas adversidades vão suprimir sua fé, porque ele é um filho de Deus. Ele, apesar das situações e do seu choro verdadeiro, sincero diante de Deus, pelas adversidades que passa, ainda assim ele pode terminar. A conclusão de suas orações é: eu esperarei no Senhor, minha salvação e meu Deus. Todavia, aquele que não é de Deus, tudo que ele consegue fazer é murmurar. Ele ainda não entendeu a excelência da beleza de Cristo. O seu anseio não é por conhecer a Deus. Há uma coisa que Cristo deseja. E João 17 expressa muito bem isso. Na sua oração sacerdotal, Cristo ele expressa um desejo quando ele ora para o Pai. E ele fala que o meu desejo é que esses que o Senhor me deu do mundo, aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. O desejo do meu Cristo é que eu esteja com Ele e eu possa conhecê-lo de maneira profunda e eu possa contemplar a glória dele. A pergunta é: será que esse também é o desejo da minha alma? Será que esse é um anseio que domina o meu coração, do qual todos os outros desejos se submetem a esse? Ou será que há de fato uma confusão em meu coração e eu prefiro 1000 vezes ter um pensamento medíocre, me encantar com as coisas do mundo e tratar a glória de Deus como se não fosse nada? Minha oração é para que a tua oração, meu irmão, a oração de todos nós aqui, seja uma oração diferente. A gente já perdeu tempo demais. Eu posso garantir para vocês que nós nunca faremos a diferença em uma cidadezinha de 20 e poucos mil habitantes. Nunca! Se o nosso coração não mudar com relação a isso. Seremos apenas a velha igreja do antigo correio. Que vida miserável morrer apenas assim. Viver de tal forma que as pessoas não possam mais, não consigam olhar para nós, para essa pequena comunidade, e entender ali Cristo brilhando naquele povo. Nunca faremos a diferença se nosso coração não for mudado. Nunca. Porque nós, sinceramente, temos preferido outros deuses. Qualquer outra coisa enamora os nossos corações. Eu queria terminar com uma oração de Davi no Salmo 51. Leemos esse salmo então e para a gente concluir. Salmo 51, do verso 1 ao verso 11. Ao 12, aliás. Salmo 51, verso 1 ao verso 12. Amém? Diz bem assim: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois conheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim, Senhor. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os meus ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro
e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. Essa é a oração de Davi. Talvez seja a oração que você precise fazer hoje. Talvez seja exatamente essa a oração que você necessita fazer, por não entender como é maravilhoso adorar a Deus. E quanto tempo você já deve ter perdido chorando por coisas que não valem a pena. Adore ao Senhor. Dedique a sua vida a Ele. Não há investimento maior do que esse. O que pode ser mais glorioso do que isso? Levar uma vida igual, sendo que você recebeu tudo em Cristo. Sendo que você recebeu um novo nome em Cristo. Uma nova habitação, uma esperança nova, um lugar novo, um lar. Sendo que em Cristo Ele te fez sacerdote e rei. O que pode ser mais glorioso do que isso? Eu quero orar e, em nome do Senhor Jesus, tudo que eu posso dizer a você é que você ore também e você reflita nisso. Reflita nisso, irmão. Senhor Jesus, oh Deus, mais uma vez a Tua palavra foi pregada, Senhor. E mais uma vez eu sei que sem o Teu Santo Espírito, tudo que eu disse é vão. Por isso, mais do que nunca eu peço, por misericórdia, testifica isso em nosso coração, Senhor. Testifica. Revela-nos, Senhor, a nossa necessidade verdadeira que é de Ti. Sim, dá-nos angústias, Senhor, profundas por Tua presença. Sim, Senhor, nos leva às lágrimas amargas, Senhor, por Tua presença. Que nada mais possa enamorar o nosso coração, que nada mais possa chamar a nossa atenção do que a Tua glória, Senhor. Senhor, nós não temos valorizado aquilo que realmente importa, muitas vezes. E eu sei que se o Senhor não mudar o nosso coração, se o Senhor não atuar em nós, nada disso valerá alguma coisa, Senhor. Por isso ajuda-nos. Aplica essa palavra em nós, Senhor, para que haja arrependimento em nosso coração, para que de fato haja pesar pelos pecados, Senhor, pelo pecado que cometemos em fazer qualquer outra coisa, em criarmos ídolos, Senhor, em nosso coração, e não entender a Tua glória. Só o Senhor, Jesus, pode nos tocar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, quebranta-nos, Senhor. Nos leva de fato, Senhor, às lágrimas, à humilhação mesmo, Senhor, para entendermos o valor da Tua glória, Senhor. E assim sermos humilhados e nos prostrarmos diante de Ti, porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é digno. Para que, Senhor, em algum momento, a Tua glória, Senhor, a verdade acerca de Ti, venha preencher o nosso coração de tal forma que nós venhamos, dia após dia, pensar no Senhor, pensar nas coisas que são do alto, desejar estar contigo, Senhor, desejar estar em comunidade para Te adorar, Senhor, para que a comunhão realmente seja estabelecida aqui neste lugar, para que o amor verdadeiro seja praticado aqui. Nós precisamos ansiar por estar em Tua presença. Uma outra forma, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos indignos, Senhor, completamente indignos. Nós somos covardes muitas vezes e agimos como se tivesse merecido alguma coisa. Mas nós somos pecadores. Ô Senhor, dá-nos um coração verdadeiro, Senhor. E assim como Davi orou um dia, renova em nós, Senhor, um espírito reto. E tenha desejo de obedecer a Tua lei, Senhor, a Tua palavra, para que possamos esperar em Ti, na Tua vontade, que é santa, perfeita e agradável, Senhor.
profundo amor de Cristo, vasto, imenso e sem fim, como um rio caudaloso, vem fluir